Começamos, né? Tá bom, tá certo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à mesa de encerramento, né, desse segundo encontro de artes visuais da Unicamp. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, só para vocês tomarem conhecimento, né? Esse evento ele foi criado pelos alunos, pelos discentes do programa de pós-graduação em 2021, né, e veio como uma resposta, né, à urgência de se estabelecer um encontro anual, né, direcionado à iniciação científica, à pesquisa no campo da história, da teoria e da crítica da arte e da prática artística. Né? É um canal, é uma forma dos alunos, dos estudantes, apresentarem as suas produções e discutirem, que eu acho que isso é muito importante dentro da universidade, né? Principalmente quem está na pós-graduação, o trabalho é sempre mais solitário, né? E esse é o momento de troca, de reflexão, e é muito rico. E também para aqueles alunos que concluíram, né? Um evento aberto para os alunos que já concluíram sua pós e queiram apresentar a sua pesquisa. Bom, eu vou me apresentar, eu sou Norma Mobilon, sou artista visual, né, tenho mestrado pela ECA USP e sou doutoranda do programa de pós-graduação da Unicamp, a Luísa, inclusive, é minha orientadora. E também ajudei a fazer a curadoria, né, da exposição dos trabalhos artísticos selecionados. Vou apresentar também a nossa palestrante, né, que é a professora Luíse Vaz. Eu vou fazer a apresentação, a professora doutora Luíse Vaz, que tem uma longa e sólida trajetória, né, como artista visual e com o ensino das artes na universidade. Ela é artista gravadora, com destaque para sua produção de estilogravuras e livros de artista, pintura, fotografia e objetos. A professora Luíse possui graduação em artes plásticas pela USP, né, em mestrado em comunicação e artes pela USP também, e doutorado em poéticas visuais, igualmente pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora titular, né, da Unicamp, no Instituto de Artes, na área de gravura. Atuou como professora nas áreas de gravura e desenho da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 2006, realizou a livre docência na Unicamp, com o trabalho intitulado Saga, Uma Trajetória. Em 2015, apresentou um memorial como título Nos Veios da Madeira, obtendo a titularidade junto ao Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Unicamp. É natural de São Paulo, onde reside e possui ateliê. No Instituto de Artes da Unicamp, leciona na graduação e na pós-graduação, orientando mestrados e doutorados na área de poéticas visuais. Além disso, Luíse realiza exposições nacionais e internacionais e produz ilustrações e projetos gráficos, além de livros objetos e livro de artista. Participou de vivências artísticas na Alemanha e Polônia, cujas pesquisas visuais são incorporadas na produção artística. E também publicou um livro, né, pela imprensa oficial intitulado No Mar, em 2012. Reunindo gravuras, fotografias e pinturas que incorporaram a exposição Passagens no MASP em 2010. Então, agora eu vou só falar com os participantes, né, os caros ouvintes, que vocês podem fazer perguntas após a apresentação da professora Luíse. Né, após a apresentação, nós vamos abrir os microfones. E durante a apresentação, vocês podem enviar perguntas pelo chat, tá bom? Agora eu vou ceder a palavra à Luíse. O título da mesa da Luíse deixa eu só encontrar aqui. Qual que é o título da sua mesa, Luíse? Pode falar que é trajetórias. Trajetória, memórias, né? Porque, na verdade, é tudo a mesma, dizer, a mesma questão, né? Isso. Tá. Então pode começar, Luíse, tudo bem? Tudo bem. Aí, quando alguém quiser fazer uma pergunta, né, pode também fazer, né, durante a projeção ou no final, ou como for melhor, né? Sim, eles podem enviar pelo chat as perguntas, que assim que você fizer a sua apresentação, né, dar uma pausa, eu posso passar as perguntas dos participantes.
dos ouvintes, tá bom? Tá certo. Então, tá bom. Então, agradeço o convite, né? Norma, Mila, Andy, está um monte de gente conhecida aqui, obrigada. Eu acho que é um momento também importante para a gente poder trocar ideias e para poder compartilhar a pesquisa também entre orientandos, né, professores, né? Por falar nisso, eu acabei de passar na Tumiltac, revi a exposição do Evandro Carlos Jardim e aproveitei também via a exposição de gravura da Albertina. Então, para quem não viu, é uma boa indicação, né? Porque é uma história pela gravura muito, muito importante, e o Evandro, que tem também o trabalho, né, dele como artista, como meu professor, também professor de muitos alunos, né? E também acho que levanta uma questão que é assim, a atuação do artista na universidade, né? Isso acho que é um detalhe importante, porque tem muitos artistas que trabalham, têm a sua pesquisa, têm o seu trabalho fora da universidade, né? Como artistas autônomos, como em outras áreas, né? Curadorias, ilustrações. Agora, dentro da universidade, eu acho que tem uma coisa que eu considero muito no Evandro, né? Que é essa passagem, não é passagem de conhecimento, vai além disso, né? É a maneira de ver o mundo, né? Eu acho que isso foi a maior contribuição do Evandro, porque tem informações que você pode complementar através de livros, através de visuais, né, de projeções, tudo, mas a maneira de ver o mundo não tem como passar. Isso é uma coisa muito pessoal, né, de conversas, enfim, do foco, né, de olhar a arte e a vida, né? Eu coloco bem, de uma maneira bem enfática, essas duas questões, né? A vida e a arte, né? Então, esse material que eu vou passar para vocês, talvez vocês já conheçam, né, alguns trabalhos, mas eu escolhi porque ele traz, na verdade, um caminho de trabalho que, durante muito tempo, eu fiquei bastante preocupada. Falei, como que eu vou entender esse trabalho se tem mudanças de materiais expressivos, mudanças de técnicas, e às vezes a gente acaba sendo cobrado também por outras pessoas, né? Do tipo, mas agora você é fotógrafa? Eu falei, não, eu não sou fotógrafa, eu uso a fotografia, sim, ela me acompanha a vida inteira, praticamente, a fotografia, o desenho, né? A gravura. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber também que tudo isso fica interligado, né? Fica intrinsecamente interligado, na busca de uma coisa, né? Que é o que, na verdade, a gente poderia falar a poética de cada pessoa, de cada artista, né? E onde você dialoga não apenas, né, com o próprio, vamos dizer, a própria trajetória, mas você busca compartilhar isso com os outros, né? Então, essa frase do Eugênio Dors, né,
é um livro onde ele fala de vários assuntos e no meio também fala do retrato, né? E isso foi, na verdade, foi um trabalho que começou na época do doutorado, né? Na verdade, eu já tinha vontade de trabalhar com retrato, mas eu não tinha coragem na época, porque as pessoas olhavam isso como uma coisa estranha, né? Quer dizer, passou a arte conceitual, de repente você volta para o retrato, né? Então, como entender isso, né? Eu estou falando das minhas dúvidas, né? E, ao mesmo tempo, tinha uma grande vontade de trabalhar com esse material. E, assim, esses retratos que, inicialmente, bem no início, realmente eram retratos de fotografias velhas, né? Pode ir passando, eram fotografias que eu consegui registrar em casas de alguns amigos, parentes, né? Álbuns, quer dizer, fotografias de pequenos formatos, né? São realmente pequenos formatos, é menor do que as fotografias, vamos dizer, atuais. E aí essa seleção, na verdade, eu me sentia à vontade também, porque era um material familiar e eu podia entrar nesse universo com mais tranquilidade do que material de outras pessoas, né? De outros grupos, de outras famílias. Depois, com o tempo, eu passei a incorporar também fotografias anônimas, né? Bom, agora eu vou passar um pouco para essa parte que são os trabalhos gráficos, né? Então, esse material fotográfico, só para terminar essa parte, eles eram um ponto de partida, eles eram o começo de um trabalho, mas não estava muito claro para mim o que eu iria fazer com isso, né? E isso acho que é uma das grandes angústias de artistas que têm que fazer doutorados, mestrados, né? Quer dizer, fazer um cronograma, fazer um projeto, né? Eu pensei muito, né? Falei, mas como é que eu vou saber aonde vai chegar esse trabalho? Eu tenho um ponto de partida. E aí eu percebi também que, pela prática, os trabalhos começam a encaminhar, né? E você vai entendendo melhor pelo trabalho prático junto, né? Então, esses trabalhos que são gravuras, né? É que a foto não é muito grande, mas, enfim, dá para entender. Aqui era eu trabalhei com a Lito, né? Trabalhei mais com a Chilo, mas aqui, no caso, foi uma litografia com maneira negra, né? E eu não queria fazer um trabalho extremamente minucioso, eu queria abrir uns pontos de luz. E a primeira maneira negra que eu fiz, eu joguei no lixo, porque eu comecei a clarear, raspar, quando eu vi já tinha passado do ponto, não era isso. Então, tem um aprendizado junto com os materiais, com as técnicas, né? E que eu acho também importante, né? Esse aprendizado é uma forma de aproximar da matéria-prima e também das ideias que você está perseguindo, né? Pode passar, Mila. Né? A transferência fotográfica na litografia eu fiz manualmente aqui, não usei a prensa com thinner, né? Com estopa, com thinner. Eu passei alguns detalhes
mas também não sabia como iria ficar, né? Era uma coisa meio imprevisível, não me interessava a questão de ficar absolutamente nítida a imagem. E aí, em cima desse registro, né, eu continuei trabalhando. Aí você pode entrar com tinta, crayon, pode raspar, né? Enfim, era uma forma de conhecer melhor esse material e, ao mesmo tempo, juntar também reflexões sobre esses retratos. Afinal, o que eu quero com eles, né? Pode passar. Fiz algumas experiências na época que eu não considero assim muito importantes, elas não foram muito para frente, mas eu estou mostrando para também falar que muitas vezes você tem que, por exemplo, passa uma ideia na cabeça, você tem que colocar na prática, para depois pensar se é esse caminho, se não é. E muitas vezes eu acho que foram experimentos que, embora eu tivesse algumas dúvidas, eu deixei algumas guardadas na mapoteca e segui em frente. Então, isso não significa que é lixo, significa que foi uma etapa que até pode ser retomada num outro momento, né? A xilogravura, né? A madeira de fio, e aí tem, na verdade, tinha, como na maneira negra, tinha também o desafio de o quanto vou abrir a luz, quanto eu vou gravar, né? Escavar, e quanto não, né? Agora, a diferença é que aqui a textura da madeira caminha junto, né? Então, não é um fundo preto, né? Liso, chapado, mas é um fundo texturado, tá? Aqui a matriz e a estampa, né? São esses momentos, eu acho que na exposição do Evandro, quem já viu, né? Tem essa questão de também etapas do trabalho, né? Você imprime, você verifica se você vai continuar ou não, você tira uma prova e o próprio trabalho vai continuando, né? Ele vai, de alguma maneira, vai te indicando caminhos, né? São desconhecidos, né? São retratos de desconhecidos, não sei absolutamente nada sobre essas pessoas. Agora, é claro que se alguém me perguntar, por exemplo, você não sabe quem são, mas existem alguns critérios, sim, né? Os critérios, para mim, são, vamos dizer, de questão, não de pesquisar uma origem, porque isso começa a ficar muito vago, né? Quer dizer, origem de quem? Do retratado, meu, de quem, né? Mas tem uma coisa ética que eu valorizo bastante, né? Eu não conseguiria fazer retratos, por exemplo, de generais nazistas. Eu não consigo, não dá. Eu tenho um amigo, um colega artista, que fez uma série de pinturas daquele médico nazista do Mengele. Ele fez uma série de pinturas. Aí chegou um certo momento que ele mesmo não aguentou mais o trabalho e algumas ele destruiu, né? Eram boas pinturas, não eram pinturas ruins, mas você não tinha como olhar para a pintura e não ver a pessoa que está junto, né? Isso é uma questão que eu acho que dá para pensar, dá para refletir, mas ela às vezes me passava na cabeça, né? Não dividir as pessoas entre bons e ruins, né?
mas tinha alguma coisa que dava um certo caminho, né? Pode passar, Mila. Não. Esse também era dessa série. E a madeira também é compensado de cedro, compensado de naval. Eu deixei as marcas que tinha no próprio cedro, né? Então, essa risca que passa aqui no meio é uma risca que já vinha, né, do próprio compensado. Esse aqui, eu acho que tem que passar para o outro. Deixa eu só ver se isso. Essa série, aí eu comecei a fazer alguns pensando em continuar trabalhar a matriz, continuo escavando. Muitas vezes não chega até o branco completo, né? Que é impossível, o compensado tem um limite, né? Mas, de alguma maneira, tinha uma questão de apagar a imagem, de pensar essa questão, né? Do presente, do passado, apagamento, né? Mas as marcas ficam, então tinha um vestígio atrás, né? Aqui eu também fiz a mesma coisa, né? Tem essa cópia, essa impressão, e tem essa que é a mesma matriz, né? Mas a imagem do navio desaparece, né? Mas ficam uma série de marcas, né? E sempre fica essa pergunta, até onde eu vou, né? Isso é uma dúvida constante e acho que é bom ter essas dúvidas, né? Porque você não fica com uma coisa padronizada, né? Pode passar, Mila. Tem uma pequena série que vai seguir essa, que era uma outra pergunta que eu me colocava, que era assim, bom, se eu estou olhando a matriz, eu estou olhando o retrato, como fazer esse retrato emergir na matriz? Espera, volta, Mila. Não, esse não. Como fazer esse retrato surgir de uma maneira... Não, mais um. Isso. Como fazer esse retrato aparecer, mas de uma maneira muito delicada? Então, ele está aparecendo ou ele está sumindo? Né? Ele está entrando na madeira ou ele está saindo? Né? Pode passar agora. E isso, na verdade, eu fiz, né, algumas vezes. Eu acho que até teve um exemplo que não vai estar aqui agora, mas que eu mesma perdi a imagem. Estava tão tênue que depois eu fiquei procurando. Eu falei, bom, mas o que eu fiz aqui? Então, era esse limite da aparição e do desaparecimento também, né? Pode passar. Aqui não, aqui era a entrada de mais uma cor, né? Aí eu fiz uma variação de cores. Pode passar. Essa ainda é daquela série, né? E essa aqui foi uma variação, na verdade, eu chamei de permuta, né? São matrizes que não tinham sido pensadas juntas, mas elas estavam lá no espaço do ateliê. Então, quando eu comecei a olhar, tinha várias matrizes, e aí eu pensei, bom, por que não experimentar, tentar sobrepor uma com o outro e ver o que acontece, né? Não tem uma previsão, não tinha uma previsão, tinha que imprimir, né? Aí cada impressão é única também, eu não fiquei repetindo, né? Tá? E as imagens também tinha retratos, tinha paisagens, tinha navios, enfim. Eu percebi que ficaram mais turbulentas, né?
aquela imagem mais calma sumiu. Começou a entrar um turbilhão de coisas que gerava um movimento, né? Mas, como eu falei, cada prova era única, né? Pode passar. E essa escapou. Essa é do outro lado. Bom, aqui também tinha duas matrizes, né? Só que uma sobrepõe, que é a matriz escura, né? Pode passar, Mila. Aqui também. Na verdade, é sempre eu percebi que eu sempre fiquei nesse momento que eu posso chamar talvez limiar, né? Limiar entre a forma aparecer ou a forma desaparecer, né? Na verdade, também em alguns momentos já não interessava também tanto descrever o que está ali, né? Isso é outra dúvida que muitas vezes o pessoal na pós-graduação traz, né? Até que ponto tem que ficar explicando o processo, né? E eu acho que a gente também tem que deixar o espectador fazer a sua leitura, né? É meio bobo eu falar, olha a montanha, não sei o quê. Cada um vê o que vem na memória também, né? Ou na imagem. Pode passar. Aqui essa questão que eu falei do mar agitado, né? Turbulências, eu acho que isso ficou bastante nítido para mim, né? Mas também não de uma forma descritiva, né? Ih, meu Deus, essa também tinha que virar. Bom, deixa. Também era uma litografia, né, com registro de impressão fotográfica no fundo, né, interferências nesse material e sobreposição de outra matriz, né? Então, tem duas matrizes, duas impressões aqui. Aqui dá para ver bem delicado, né? Uma âncora, ou vestígio de uma âncora, né? Não vou nem falar âncora, porque aí todo mundo olha e vê a âncora. Pode passar. As frotagens, que na verdade são desenhos, né? São desenhos, mas são desenhos feitos sobre áreas texturadas, né? Isso aí, esse trabalho surgiu na Polônia. Quando eu participei de um workshop na Polônia, eu pensei muito fortemente na xilogravura. Quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha possibilidade, não tinha material básico para xilogravura, e o workshop era numa aldeia pequena, que ficava no norte da Polônia, né? E aí eu falei, bom, já que a xilogravura dançou, eu vou lançar a mão da frotagem, e comecei a fazer uma pesquisa de materiais texturados que podiam ser folhagens, folha de couve, repolho, cerca de madeira, pode passar. E os desenhos eu fazia muitas vezes ao ar livre, né? Eu saía com material, tinha um registro fotográfico junto, mas essa fotografia, na verdade,
ela era uma referência apenas, porque não tinha como fixar ao ar livre, fixar a foto, fixar o desenho. Você tinha que imaginar desenhar ao ar livre com ventania, com insetos por volta, né? E o desenho acontecia de uma maneira rápida. Não tinha um tempo longo, né, de trabalho. Acho que a própria escolha do material também já indicava isso, né? Pode passar. E o que foi muito interessante foi a população local que passava, né, pela vila, açougueiro, enfim, todo o pessoal do vilarejo, e olhavam com curiosidade para ver o que eu estaria fazendo lá, né, encostada na cerca, ou colocando coisas no chão, desenhando, ou levando material para o ateliê também. E quando a gente, no final do evento, foi feita uma pequena exposição dentro da igreja, não tinha museu. Os poloneses são muito católicos, então tinha uma igreja que ajudava a hospedar as pessoas com os artistas, e lá dentro foi feita a exposição, não nas paredes, mas eu puxei os bancos e comecei a espalhar alguns desenhos, e os outros artistas também, cada um escolhia um canto na igreja. E foi muito interessante, pode passar, Mila, que esse pessoal do vilarejo passava, eu acho que acabou, né? Tá. Esse pessoal passava pelos desenhos, e aí um deles falou: agora eu entendi o que a senhora estava fazendo lá fora. Eu falei, tá bom. Aí falei, é uma técnica de desenho, é desenho. Então, na verdade, o que eu acho importante é assim, muitas vezes você tem que improvisar materiais também. Você não tem o material que você queria exatamente. E isso, na verdade, nunca me incomodou, porque eu podia usar papel sulfite, lápis 6B, grafite integral, material que eu tinha à mão. E isso acho que é muito importante, porque você acaba frustrando muitas vezes. Você quer um material específico e, de repente, você não tem, não acha esse material, né? Ou não tem dinheiro para comprar também material artístico, né? Específico. Então, isso não me incomoda, eu vou usando o que eu tenho, o que eu posso e o que eu tenho, né? Na verdade, assim, tem mais trabalhos, mas não estão aqui nessa projeção, né? Mas eu acho que dá para ter um pouco uma ideia, né? Pelo menos de algumas etapas do trabalho e das perguntas que vinham junto, né? As questões que você traz junto. E essas questões, na verdade, que eu falei, né? A arte, a vida, para mim, elas são muito importantes, eu não consigo separar. Então, quando eu fui para a Polônia, eu estava visualizando na minha cabeça uma série de xilogravuras. Quando cheguei lá, não dava, não tinha como fazer. E aí você substitui, mas você não substitui porque está na moda, porque é chique fazer, todo mundo está fazendo. Você substitui por uma necessidade, e eu acho que talvez, né, hoje, pensando na época específica que a gente está passando, né,
trabalho de arte também é um gesto de resistência, né? Ele faz você ir para frente, né? De continuar com esse trabalho, né? E ele vai tendo as suas bifurcações, né? Então, como se você tivesse assim no seu caminho, tivesse vários atalhos, né? Pequenas, às vezes, variações, mas, na verdade, elas não são variações onde a técnica é a preocupação principal, né? Ela é importante, sim, mas o que é mais importante é aquilo que você está buscando, né? O que você está buscando na sua trajetória, né? Eu queria saber, eu não sei, está dentro do tempo, as pessoas podem fazer perguntas. Sim. Então, Norma, com licença, e Luíse, eu vou pedir licença para encerrar a apresentação. Eu vi que já tem uma questão aqui no chat, acho que a Norma pode fazer a leitura, e aí também a gente consegue visualizar a imagem da Luíse agora e dos participantes de maneira Antes de eu ler a pergunta, eu gostaria de agradecer a apresentação da Luíse, que está maravilhosa, assim, e eu também depois quero fazer uma observações, algumas perguntas, mas tem uma pergunta aqui de uma participante, da Andréa Tomazella. Andréa Tomazella. Sei, oi, Andréa. Ela falou que os trabalhos são muito bonitos, né? E que, além do Evandro Carlos Jardim, quais outras referências artísticas importantes na sua trajetória, Luíse? Eu acho, Andréa, respondendo à pergunta especificamente, o Evandro foi, quer dizer, foi não, ele é uma referência importante, sem dúvida, mas eu não posso também desprezar outros artistas que foram alguns professores, né, como a Regina Silveira, né, o próprio Júlio Plaza, né, que foi meu orientador no mestrado, né, então, Carmela Gross, quer dizer, na verdade é um conjunto de artistas, cada um tinha suas posturas, às vezes específicas, mas que também era uma coisa normal, porque você não está numa escola onde todo mundo pensa igual, né? Só que na época, quando eu entrei na universidade, estava em moda não, estava acontecendo a arte conceitual, né? E a arte conceitual, se você imagina você com 18, 19 anos, né? A gente nem entendia direito o que é a arte conceitual, né? Então, na verdade, assim, para fazer um pulo de um trabalho, né, seu pessoal até entender a arte conceitual foi uma situação meio forçada. Eu não conseguia fazer, né? A gente era cobrado fazer trabalho mais conceitual e eu ficava pensando, mas como fazer, né, um trabalho mais conceitual? Porque a gente não tinha também a compreensão da própria história da arte, vamos dizer, se bem que hoje eu penso diferente, sabe? Eu acho que a gente pode citar referências de artistas que, na verdade, que marcam a nossa vida de várias épocas, né? Então, se eu pensar, por exemplo, os retratos Fayum, do período egípcio tardio, foram muito importantes. É uma referência que eu não posso não fazer, né? Porque aqueles retratos com encáustica, com têmpera, eles tinham questões que me importavam, que era a questão de olhar através do horizonte, né? Eles estavam olhando
não sei para onde. E isso, de alguma maneira, me acompanhou durante todo esse tempo, que era pensar, bom, eu também estou no meio dos retratados, né? E um dia também vou estar, não vou mais estar aqui. Então, essa questão da vida, do tempo, né? Foi uma coisa muito marcante, né? Eu posso citar, por exemplo, um artista, mas eu vou ter que escrever o nome porque ele é difícil de pronunciar. É um artista austríaco, contemporâneo, só que ele é falecido já, né? E ele tem um trabalho de desenho, basicamente de desenho, mas ele vai com tudo naqueles desenhos. Ele faz uma crítica muito pesada para a burguesia vienense, né? Ele também evoca imagens do passado que são muito impregnadas, né? Toda a arte alemã pós-guerra traz artistas que trazem, né? O próprio Kiefer, né? O Kiefer, ele né? O próprio Kiefer traz as marcas do passado. Ele nasceu logo pós-guerra, né? Mas como a gente pode não ter memória desse passado? E isso é uma coisa que eu me pergunto também aqui. Como fica a memória do nosso passado, né? O quanto ela é deturpada, o quanto ela é camuflada, né? O quanto a gente não conhece. São questões que acabam instigando, né? Eu posso aqui também citar, né, um outro artista, que eu também estimo bastante, eu gosto muito do trabalho dele, a exposição que teve na Pinacoteca foi muito bacana, é um artista sul-africano, e ele tem um relato onde ele fala que, num certo momento, ele era mais jovem, ele viu que o pai tinha no escritório dele uma caixa dourada, e ele achava que era uma caixa de bombons. Quando ele abre a caixa, ele vê fotos de africanos, né, negros africanos assassinados, um atentado, enfim, uma morte, né, violenta. E ele nunca superou isso, né? Isso aí ficou muito impregnado. Então, talvez seja, vamos dizer, um aspecto, né, de artistas de referência, né? Eu posso também citar aqui o Munch, né? Geld, né? Mas tem mais artistas, é que assim, agora começa a dar um branco, né? Tem artistas contemporâneos, tem artistas de outra geração, né? Eu aprendi muito na convivência com a Janina, né? A Janina Katz, e eu acho que mais do que a questão do trabalho artístico dela, assim como o Evandro, ela insistia muito nessa questão ética e estética. Tanto é que no mestrado ela participou, né, da banca, e ela fez uma pergunta que eu não esperava,
né? Porque era o Júlio Plaza orientador, Renina Katz e Evandro Jardim na banca. E a Renina falou assim, Luiz, me fala um pouco dessa relação da ética e da estética. Nossa, deu um nó na minha cabeça, deu um nó tamanho de um bonde. Eu fiquei enrolando e falando, eu não sabia onde eu queria chegar, mas hoje tá muito mais claro isso, né? A Renina sempre falou, e ela passou livros também para a gente, da Hannah Arendt, né, que é uma filósofa, né, alemã, judia alemã, mas que não fala especificamente do judaísmo, ela fala da questão ética, né, vamos dizer, da maldade, não vou dizer, mas, enfim, o quanto a gente acaba convivendo com coisas cruéis, né? Então, no caso do julgamento do Eichberg, né, ela participou e ele fala que ele apenas seguiu ordens, né? E ela toca nessa ferida. Então, eu acho que, bom, já que teve essa pergunta, eu estou respondendo, mas, assim, tem vários artistas, né? O Dillon Redon, tem Fernando Vilela, tem artistas que trabalham com a área de livros, livro ilustrado, livros, né? Tem gravadores, tem pintores, né? É que se eu começar agora a enumerar toda essa lista, eu fico meio perdida, mas assim, de imediato, eu dei algumas dicas aqui, né? Quando eu era estudante na universidade, o Zanini sempre falava para mim, Luiz, você é muito expressionista. E eu ficava confusa com isso, porque como entender isso, né? Eu sou expressionista, quer dizer, na verdade, tem vários artistas alemães, por exemplo, que não são expressionistas no sentido literal, né? A Käthe Kollwitz, por exemplo, não é expressionista, mas ela traz uma série de questões para o trabalho, né? E aí essa questão, o que eu quero dizer, essa questão de taxar, né, as pessoas, os alunos, colegas, né, olhar para um aluno e falar, olha, você é muito impressionista, isso aqui é do expressionismo, você é modernista, você não é contemporânea, isso tudo traz compartimentos, né? E eu não quero olhar através de compartimentos, mas através daquilo que está dentro da pessoa e que ela, de uma maneira honesta, né? E à procura também, claro, da qualidade do trabalho, o que ela está querendo pôr para fora, o que ela está expressando, né? Eu nunca gostei dessas questões taxativas, né? Eu falei, bom, teve uma discussão uma vez, você é modernista ou é contemporâneo? Eu falei, olha, eu não quero saber, chega, eu não sei. Contemporâneo, quem que é contemporâneo, né? Quem que é? Então, essas coisas são colocadas de um jeito muito negativas, né? Porque parece que você é contemporâneo, é melhor. Se você é modernista, você está atrasado já. Né? Se você é antes dos modernistas, então é pior, né? Então fica essa classificação de uma história da arte que vem compartimentada. Eu acho, quando eu viajei para a China, eu comecei a ter uma outra visão de novo. Eu comecei a ver como essas gerações de artistas, como eles convivem de uma outra maneira, sem essas minhocadas na cabeça. Bom, isso é a minha opinião pessoal, tá? Luíse, eu achei... Oi, Cássius. A Norma que está...
Ah, é a Norma. Ah, mas eu vou dar a voz para o Castro, então, depois eu pergunto. Você quer falar, Norma? Pode falar. Tá, depois eu passo a sua pergunta, então, tá bom? Eu achei interessante quando você colocou a questão da ética, que eu tinha até pensado em fazer uma pergunta antes de você apresentar, né, a questão da resistência, né? Como que a xilogravura, a gravura, né, a arte impressa, ela representa essa resistência, né? E até a pergunta que eu fiz toca nesse ponto chato da contemporaneidade, porque tem gente que comenta, a gente ouve, né, alguns comentários, mas ele faz xilogravura, como se a pessoa não fosse um artista contemporâneo, tá? Aí a pergunta que eu havia elaborado, né, gostaria que você falasse da xilogravura e da gravura em geral na contemporaneidade como uma arte de resistência que atravessa os tempos, sempre atualizada, né? E ela tem, de fato, o seu espaço na cena contemporânea, ela teria esse espaço na cena contemporânea, mas aí a gente entra naquela questão de mercado, que é outra coisa. Ou ela atua, né, nessa margem mais insurgente, né? Parece que a xilogravura é sempre revolucionária, eu tenho sempre essa sensação, mais rebelde, né? E diante dos apelos do mercado, como foi no passado das secessões, né? Porque se a gente pega lá os artistas das secessões, né, do expressionismo alemão, e como a xilogravura foi, né, o carro-chefe, né, dessa atitude revolucionária e antifascista até desses artistas, e aí você fala da ética e dos retratos que você faz, que não são exatamente retratos de pessoas, né, específicas. E eu até gostaria de fazer uma observação, né, pessoal. Esses retratos, eles me parecem telas em branco, onde você olha através deles, né? E sim. Eles evocam, né, essas camadas de memórias, né, Luiz? Camadas afetivas, históricas, e eu acho que é aí que aparece a questão ética, porque seria impossível fazer um retrato de um fascista, de um nazista, né? Porque assim como aqueles artistas do grupo A Ponte, ou seja, dos alemães, fizeram retratos também de anônimos, e eles tinham uma ética, né? Não precisa ter um nome, a gente olha para aqueles retratos, para aquelas figuras anônimas, e você vê aquela ética estampada. Eu acho que a gente percebe isso também nos seus retratos. Não sei se ficou confusa a minha pergunta, que eu fiz umas observações, né, para ver se é um pouquinho. Mas só para voltar à pergunta, né? Qual o espaço, né, que a xilogravura, essa arte de resistência, ela tem, né, na cena contemporânea? Norma, eu acho que, respondendo a isso, né, a xilogravura, como outras, né, como a própria, as próprias técnicas gráficas, né, a própria fotografia, né, elas são... eu acho que, assim, toda arte que, na verdade, se considera uma arte ligada, né, a essas questões, ela traz uma resistência junto, que é a resistência a essa massificação ou a um momento específico, né? O Emil Nolde, por exemplo, ele já era um senhor de idade, um artista já mais velho, quando estourou a Segunda Guerra Mundial. E ele ficava apavorado, porque ele também estava naquela lista dos degenerados. Então, ele fazia os desenhos, e quando ele ouvia que tinha algum movimento no apartamento, ele levantava do assoalho um tampo no chão e escondia os desenhos. Eram desenhos de pequenos formatos, mas ele continuou fazendo esses desenhos. Eu vi um livro só sobre essa produção, né? Então, essa questão, por exemplo, o nazismo foi muito específico nisso, né? Os artistas do regime nazista, eles queriam representar, né, as pessoas sadias, fortes, né, os tipos arianos, né? Eles... e os artistas que eram degenerados, que estão todos na exposição de gravura,
todos do expressionismo, você tem ali, porque eles falavam, né, que aquelas imagens meio toscas, meio, às vezes, com distorção, eram retratos de pessoas deficientes. E aí eles colocavam lá uma foto de uma pessoa que tinha uma deficiência e a gravura do artista, né, para comprovar, né? Sem falar que problemas de racismo já existiam há mais tempo, né? Até em livros infanto-juvenis você tem essa mensagem que vai sendo infiltrada, né? Por exemplo, criar um personagem que é de ascendência africana e colocar um macaco do lado. Quer dizer, o que ele está querendo aí, né? Então, essa coisa que é complexa, né? Mas que, por exemplo, na China, eu tenho aqui no Instituto de Artes um livro que eu trouxe da China, que era a gravura chinesa da época do Mao. E é muito interessante, porque é toda a tradição da xilogravura, né? Ocidental, oriental, porque eles usam também, não é só tinta à base de água, tem impressões de prensa, mas tem um cuidado, né, com a técnica, com o registro de cores, né? Algumas são mais neutras, paisagens, né? Mas tem umas que também trazem essa temática do operário, do camponês, né? As feições bravas, né? De revolucionários prendendo pessoas, né? Que provavelmente eram inimigos, né? Então, tem essa coisa dupla, né? Eu acho que é uma questão que é difícil de responder assim, falar, olha, sempre é assim, porque a gente tem, na verdade, tem no meio disso também levantam-se dúvidas, né? A Renina, no relato pessoal dela, ela falou que uma exposição que ela fez de xilogravuras, retratando pessoas do povo, pessoas operárias, né? E ela expôs, essa exposição foi no IAB, perto, acho que do Mackenzie, aquela região, né? E ela achou, a exposição estava aberta ao público, e ela achava que o pessoal do povo ia entrar e olhar. E não aconteceu isso, né? E aí ela ficou em dúvida se o caminho dela, se o caminho estava certo, né? Mas eu acho que tem mais uma coisa que eu levantaria, talvez. A resistência tem muito a ver com a própria vida, né? Com querer continuar a fazer, né? Não desistir, né? E eu prezo pessoalmente no trabalho de arte também, eu prezo uma questão que é difícil a gente às vezes colocar em palavras exatas, né? Que é a questão da emoção, do sentimento. Aonde colocar isso, né? Então eu acho que são questões, eu estou colocando mais como questões para pensar, para refletir, né? Eu não sei se eu respondi, mas acho que a resistência é você pegar as raízes mesmo, né? E não deixar isso desaparecer. A xilogravura, no meio de tanta tecnologia, hoje, né? Quer dizer, eu já tive uma conversa com uma pessoa que sugeriu, mas futuramente vai ter no laptop, você vai colocar uma textura de madeira que você pode escolher, vai aparecer a textura da madeira e uma goiva em forma de lápis, sei lá como, que você
pode usar essa goiva e trabalhar como se fosse a xilogravura e depois mandar imprimir, né? E eu olhei para ela, é uma grande amiga, mas eu falei, não vai dar certo, porque imagina como é que você vai pensar essa questão também da matéria, né? A madeira tem nós, tem momentos que ela é difícil de cortar, que pode deslizar, que pode ter um nó, tem o peso, tem o cheiro, né? Como eliminar tudo isso, né? Eu fico horas passando a mão, sentindo o cheiro da madeira. Talvez eu não tenha todas as informações técnicas, mas o contato sensorial ele é importante e ele também ajuda a formar uma imagem. Imagina na tela eu vou colocar uma textura o quê? Vou colocar lá mogno, aparece uma textura de mogno. Aí eu escolho a ferramenta. Ele não dá certo comigo, não vai dar certo. Eu sou meio analógica ainda, não dá certo, eu não vou conseguir acreditar muito nisso. Mas eu acho que continuar com a xilogravura, você tem uma geração de artistas novos, né? Tem uma geração toda que trabalha com a xilogravura. E eu acho que isso é muito importante, porque você tem a computação gráfica. Hoje é difícil você não ver algum aluno que entra na gravura com laptop, né? E senta lá, faz o seu trabalho digital. Eu não vou chegar e falar, não, fecha isso aqui. Faz parte, né? Eu posso escanear imagens, posso trabalhar elas depois, eu não, outra pessoa no computador, né? Principalmente a área de ilustração, projetos gráficos, a computação vai participar com o design gráfico, com toda essa parte de projetos, né? Mas ela não substitui. O problema é pensar nessas questões de substituição, né? Que a nossa sociedade impõe, né? Quer dizer, você tinha o CD, depois tinha não sei o quê, depois agora tem o laptop não, o pendrive, daqui a pouco não vai mais ter pendrive. Eu não sei, né? Eu não sei qual é a previsão disso para frente, mas eu acho que a resistência, que eu vou dizer, o tempo da gravura, ele é muito importante, né? O tempo de lixar, de preparar, de escolher o material, né? Como da pintura, como do desenho, tem um tempo, né? A fotografia também, né? Hoje você fotografa, você tem no digital, no celular, você tem milhões de fotos, você vai lembrar tudo, né? Daqui a pouco apaga, de repente apaga, some, sei lá onde está, nas nuvens. Para mim é muito abstrato isso, né? Eu não sei aonde está, mas essa questão da velocidade e da quantidade, eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Sim, e eu acho interessante porque essa ideia da resistência, ela está ligada também à resistência do material, né? Sim. Porque uma vez que você encontra resistência no material, é ali que você vai formar uma imagem, né, dessa resistência. E a gente percebe isso lá desde as suas fotografias do início, né, que essas fotografias depois, elas vão se refletir na sua xilogravura. Eu tenho a impressão que a sua xilogravura, o veio da madeira, virou quase que uma película de cinema. Eu tenho essa sensação quando olho as suas xilogravuras, porque você utiliza camadas, né, Luísa? Sim, sim. Você imprime várias matrizes, né? Sim. E elas me parecem películas de cinema. Então, acho que
no final, aquela sua experiência com a fotografia se reflete na xilogravura e são diferentes materiais com diferentes resistências, né? Então, quando a gente fala de resistência, ao meu ver, a gente está pensando também na resistência... Desculpe, Norma, eu tenho que achar aqui a tomada do... Ah, tudo bem. Ai, meu Deus do céu, onde está esse... Tem uma observação aqui do Josué, Sim. Ele diz, ter uma máquina fotográfica em nossos telefones não faz um fotógrafo, ainda menos um artista. É um comentário que ele fez. Eu acho assim que as fotos que eu tirei, por exemplo, ou que eu tiro no celular, algumas são registros que eu quero ter, né? Uhum. Eu fotografo algumas coisas que eu quero, é um pequeno acervo pessoal, né? Uhum. Mas não tudo, né? Só para exemplificar, quando eu fiz aquela subida para a montanha lá nos Alpes, que era 2.000 metros de altura, eu não consegui fotografar nada durante a caminhada, porque não dá para você segurar com as mãos, fotografar, olhar para o chão, não deslizar. Era uma coisa impossível. E isso, no começo, eu falei, nossa, que frustração, cheguei até lá em cima e não consegui fotografar o caminho. E depois eu vi que era bobagem, porque eu fiz o desenho depois, de memória, aquilo que realmente ficou impregnado na energia de subir uma montanha e de descer uma montanha, que foi uma experiência, para mim, foi muito terrível, porque eu não tenho preparo físico, né? Preparo para fazer isso. Então, foi um esforço além do normal. E isso aparece no trabalho, mas não apareceu nas fotos, porque eu tinha levado até 2 máquinas, uma pequena pifou, a outra era meio grande, antiga, mas eu não conseguia parar para fotografar, porque as pessoas tinham uma certa pressa de caminhar, né? Então, acho que nem tudo acontece na fotografia, muita coisa fica na memória também, né? Agora, quem é fotógrafo, né, pode dar um depoimento também, né, de como acontece o registro de um fotógrafo que vai controlar a luz, controlar a posição da máquina, né? Porque no digital a gente não controla muita coisa, né? Você vai tirando. Quando você vê, você tem no celular milhões de fotos. Milhões. Aí começa assim, bom, tem que apagar. Aí apaga. Porque é muita coisa. Uhum. Luiz, acho que eu vou abrir então para perguntas, né? Tá, eu só quero, Norma, só um segundo, tá, eu preciso achar a tomada aqui. E o Cássio aqui na fila, né? Uhum. Só para lembrar. Agora a gente vai permitir, né, que se abra o microfone, vocês podem levantar a mão e fazer perguntas. Eu acho que eu vou para a sala de novo. Pera. Tudo bem, a gente... Ai, meu Deus. Aqui não tem tomada fácil. Espera, Maria José. Deixa eu voltar aqui. Pronto, está liberado aqui. Você viu que a vida de professor é ruim que você define a vida do outro. Pronto. Então, pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer neste momento, tá? Ô, Luiz, tudo bem? É o Cássio. Tudo. Oi, Cássio. Tudo bem? Tudo. Bom, é sempre bom ver e rever os seus trabalhos. Eu sempre acho sensível e poético, assim. E ficou bem guardado na sua fala 2 frases que você falou naquelas imagens, né, que ele está entrando
ou desaparecendo, né? O limite da aparição, e é muito da memória, enfim, né? Desse exercício, né, do que é a memória também. E em relação a, eu queria perguntar exatamente isso, em relação à memória. Uma das minhas principais reflexões, assim, atualmente, é como é que a gente trata a memória, como a gente cuida da memória nesse mundo de pós-verdade, né? Em que é tão complexo isso, né? Não sei se você sente assim. Eu acho que é uma palavra também que já foi dita, é a resistência, mas eu não sei se você reflete sobre isso. Cássio, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a memória, eu sempre penso um paralelo, né? Tem uma reprodução que foi feita numa época, não sei se era o Descartes, o pessoal, os cientistas, achavam que a memória era equivalente a um tecido ou uma placa de cera, onde você gravava as imagens, né? E que, com o tempo, elas iam se apagando devagar, né? Era uma imagem que se tinha de como funcionava a memória, vamos dizer, em termos físicos, neurológicos, né? E isso sempre me intrigou, porque eu sempre fiquei pensando, bom, tem imagens de memória que eu acho importantes, que são importantes. Agora, como dar corpo a elas, né? Então, isso era um outro desafio. Agora, acho que a resistência eu vejo também no sentido de você fazer o que você quer fazer, o que você tem que fazer no tempo da sua vida, né? Eu acho que vamos dizer, é um pensamento, às vezes me assusta um pouco, mas eu fico pensando, bom, o que eu quero fazer enquanto eu estiver viva, né? Enquanto eu puder trabalhar, enquanto eu estiver em condições, né? Tem um texto um livro do Luiz Buñuel que chama O Meu Último Suspiro, e ele começa o livro com um prefácio falando de uma visita que ele fez à mãe, que já estava num leito no hospital e tinha Alzheimer. E aí ela não tinha mais memória de nada. Já estava numa fase terminal, né? E ele faz essa pergunta, mas o que a gente é sem nossa memória, né? Aí, claro que é uma pergunta meio assustadora, ainda mais hoje, né, que você lê mais, você tem tantas notícias, né? Mas eu acho que a memória é aquilo que permanece, é aquilo que ficou gravado, que permanece. O Nietzsche fala numa frase, né? Ele fala, o que a gente guarda na memória, senão as imagens que doeram, que machucaram. Na verdade, não é tudo que fica na memória. Se você perguntar para mim, Luiz, há um dia atrás, exatamente essa hora, o que você estava fazendo? Eu vou ter que pensar um pouco. Eu estava no computador, eu estava vendo alguma coisa na farmácia, eu estava indo para o ateliê, estava com os meninos. Então, a soma de ações do dia a dia é impossível guardar tudo. Tem um personagem que eu acho que é o Borges que escreve sobre esse personagem, que era uma pessoa que não conseguia esquecer nada. E essa memória ficava saturada, né? Que era uma quantidade imensa. Eu vejo um pouco um paralelo, às vezes,
o pessoal fala, mas você não usa Instagram? Eu não uso, eu fico meio... Essa quantidade de imagens que vem, elas vêm, se sucedem tão rapidamente, mas eu não consigo depois guardar isso tudo. Então, acho que a memória da gente, ela tem essas flutuações, mas ela é funes ou memorioso. É isso mesmo. Eu acho que, na verdade, a resistência vem justamente pelo fato de que aquilo que ficou impregnado tem um sentido para você, e esse sentido você transmite no seu trabalho. Eu acho que é isso, eu vejo assim. É interessante essa pergunta do Cássio, né? Porque nesses tempos de pós-verdade, a nossa resistência é não perder a nossa memória, né? O tempo todo. A gente não perder a nossa consciência de ser humano, né? Porque parece que há uma perda de consciência, né? Do que é ser humano. E a gente parece que está sempre na beira do abismo. E tem essa coisa vamos dizer, da pós-memória, não sei se eu vou falar o termo certo, né? Tem coisas que a gente não sabe realmente se a gente viveu, se a gente ficou com isso na impressão porque outra pessoa falou, se a gente sonhou, né? Porque tem sonhos que se repetem, que são tão fisicamente, mentalmente, eles são tão impregnados e voltam, né? Às vezes até um sonho se repete, que você fica em dúvida se você viu isso, se você imaginou, se viu num livro. O livro do Santo Agostinho, né, Confissões, ele traz um capítulo sobre memória que eu acho muito, muito bonito, muito importante, porque ele fala, mas como que a gente guarda na memória tantas formas, tantos objetos, né? Aí ele mesmo continua falando, mas não são os objetos que entram na nossa memória, são as imagens deles, né? Você lembrar de uma cadeira, de uma cama, de repente ver um detalhe de uma fruta, de uma árvore, né? Mas tem uma escolha que é feita não totalmente consciente. Algumas árvores eu lembro muito bem, né? Mas não todas as árvores, né? Então tem uma coisa que é um filtro também, que é importante, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda de apresentação, né, de conversa, mas a conversa está boa, né? O que quiserem perguntar, se tem tempo, tudo bem. Na verdade, o nosso tempo, como eu estou aqui no apoio, nessa gestão mais técnica, o nosso tempo esgotou, né? A mesa termina 3h30, mas se alguém quiser colocar alguma pergunta, se a Norma, como mediadora, quiser estipular também aí algum limite. Eu acho que a gente pode dar uma oportunidade, né, para quem ainda queira fazer alguma pergunta antes de encerrar. Posso fazer, então? Desculpe. Sim, claro. Tudo bem? Oi, Daiane. Tudo bom? Eu queria, na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais uma colocação para te ouvir um pouco mais de a relação entre a memória pessoal e essa memória coletiva. A memória, como você tem alguns trabalhos como fotos da família, fotos mais pessoais, mas que também perpassam muito, né, sobre um processo de contextualização histórica, dessa aproximação. Queria, não é uma pergunta exatamente, mas te ouvir um pouco dentro desse processo de memória coletiva e memória pessoal. Daiane, eu acho que num certo momento elas se encontram e elas se mesclam, né? Porque aquilo que você inicialmente pensa como uma memória pessoal também
vai atingir, né, ao ser olhado por outras pessoas. Isso, por exemplo, eu vejo um filme, de repente aparece uma pessoa XY, eu fico emocionada com a figura, com a ação da figura, assim como eu fico assim emocionada com algumas passagens de família, mas não só as passagens, vamos dizer, que são pensadas no sentido de uma coisa boa, mas a coisa também dolorosa, né? Então, os filmes tocam a gente, fotografias tocam a gente, né? Pinturas, gravuras, esculturas, instalações, quer dizer, quando o trabalho de arte consegue ir um pouco além da questão meramente, vamos dizer, formal. Eu vi hoje na exposição, né? Tinha gravuras, por exemplo, que eu fiquei olhando, falei, bom, aqui ele usou 2 matrizes, né, para criar áreas negras, né, maneiras negras com muito detalhe, né. É claro que a parte técnica é importante, sim, né. Também não interessa mais quem era aquela pessoa, quem era fulano, ciclano, né? Eu acho que nesse sentido que acaba tendo uma ligação entre o pessoal e o coletivo, né? Os retratos faiunos, alguns têm nomes, mas nem todos. Também, mesmo se tiver o nome, você não vai saber muito mais coisas, né? Mas o que é importante é que se você observar esses retratos, o olhar deles, né, parece que vaza pela gente, parece que ele vai ultrapassando, como se ele estivesse olhando para o além, porque as pessoas faziam os retratos ainda em vida, mas elas sabiam que ia ser colocado depois sobre o sarcófago na altura da cabeça, né? Então, tinha essa conversa também, que eu não vou falar que todo retrato, todo pintor que trabalha retrato pensa nisso, né? Não é isso. Mas eu acho que esse coletivo pessoal e coletivo, quando você pensa o autorretrato, por exemplo, né? Falar do próprio artista não é uma coisa de egocentrismo. Isso aí é uma coisa que eu também já ouvi falar, né? Pô, isso aí, o aluno ficar falando da família, não sei o quê, mas isso é um começo de uma reflexão, de um trabalho que vai atingir depois outras pessoas, não é só dele. E não é ele porque ele se acha maravilhoso, né? Os autorretratos do Rembrandt, da Käthe Kollwitz, por exemplo, eles já vão acompanhando a vida até a morte, até o final da vida. Então tem uma questão bonita, aí é a registro do tempo que vai passando, né? Nesse sentido que eu acho que tem um olhar que vai além, né? Porque senão fica essa coisa mesquinha, né? Você está falando de você mesmo, né? Isso é uma coisa meio egocêntrica, né? Não pode ter, não pode ter, mas é uma coisa que é muito comum nas artes. Muitas pessoas falam de si não como uma coisa definitiva. Olha, eu tenho razão, eu vou fazer o retrato que eu acho mais significativo. Não existe isso, né? Mas eu acho que o coletivo, o individual, em algum momento eles vão se misturando. E isso é bonito. Bom, eu acho que agora a gente
já pode encerrar, né? Mas eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Luíse, que eu acho que foi muito rica a conversa. Se eu pudesse, eu continuaria aqui conversando, fazendo perguntas. Acho que todo mundo, né? Porque a Luíse... Se alguém quiser depois registrar uma pergunta, você me passa, Norma. Passo, sim. Porque eu acho que a Luíse traz uma vivência nas artes, no fazer artístico, que faz... que transforma, né, esse diálogo dentro do âmbito universitário, assim, em algo sensível, sabe? Em algo que extrapola, né, a academia. Eu acho que a Luíse leva para a academia essa coisa da vida mesmo, né, do compromisso com a arte e com o fazer e com a resistência dos materiais, né, como tudo isso está interligado. Então, acho que foi assim maravilhoso, acho que acrescentou muito, acho que deve ter ajudado muito aos jovens artistas que estão aqui ouvindo e fazem, né, universidade, fazem pós-graduação. E gostaria de agradecer a Mila, o apoio, a Angelino e toda a comissão. Eu falo em nome de toda a comissão, né? Que eu acho que a gente está encerrando assim com chave de ouro aqui esse segundo encontro, que é a primeira vez que eu participo, né, na comissão. Para mim está sendo uma experiência muito rica também. Obrigada. O privilégio também é desse encontro geracional, né? Então, a gente exatamente. Muito grato de poder partilhar, né, com você esse tempo, espaço de criação que traz, né, que atravessa no tempo, com essa produção, com essa ação como educadora. Então, eu só tenho a agradecer. Acho que hoje a gente encheu os olhos, os ouvidos, o coração. Os ouvidos, o coração, né? De uma maneira, assim, afetiva também e absolutamente intelectual, artística, de amarrar todos esses pontos que envolvem o universo das artes, né, e fechar esse encontro dos discentes e poder fazer as nossas conexões, né, conhecer mais de perto esse processo dos docentes. Sim. Obrigada, Norma, Luíse. Obrigada a vocês, obrigada a todos e a todos os envolvidos e a todos os participantes de hoje. E muito obrigada, Luíse. Não, agradeço a vocês todos, a participação, a organização, né? Rever muitas pessoas que a gente há algum tempo não se vê, né? Desde o período da pandemia. Então, beijo grande para vocês. Beijo grande. E vocês não esqueceram de marcar presença, né? Lá no link. Acho que todo mundo marcou a presença, né? Então, tá bom. Então, um beijo a todos. Beijo, muito obrigado. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.